Enquanto o mundo estava distraído com eleições, conflitos e crises econômicas, uma bomba silenciosa explodia dentro da China, sem muita mídia cobrindo o caso, sem anúncio dramático e sem uma explicação muito clara. O boato é que um dos homens mais poderosos da China, que estava sendo investigado por supostamente ajudar os Estados Unidos, foi preso. O segundo homem mais poderoso do exército chinês simplesmente sumiu. Esse é Jiang Youshua, 58 anos de carreira, amigo de infância do Xi Jinping. Ele estava sendo investigado e parece que agora foi detido. Hoje, a gente vai falar sobre o caso mais perigoso da política chinesa desde 1971. Sobre quem é esse general que o Xi Jinping aparentemente prendeu, sobre todas as versões do que aconteceu nesse dia e sobre como a China costuma esconder informações muito importantes para o resto do mundo. Esse é um caso bem complicado e você deveria me escutar com atenção, porque isso daqui pode sim afetar nossas vidas muito em breve. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática, e se inscreve aí no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece na Ásia. Vamos começar aqui pelo básico. Quem é esse cara? Por que chamam ele de um dos príncipes da China? E o quão poderoso ele era? Jiang Youshua não era um general qualquer. A gente está falando de uma pessoa com quase 60 anos de carreira militar. Ele literalmente dedicou a vida inteira ao exército chinês. Ele é o vice-presidente da Comissão Militar Central, que é basicamente o maior comando das Forças Armadas da China. É como se ele só fosse menos poderoso do que o Xi Jinping. E olha que interessante, Jiang é veterano da Guerra do Vietnã de 79, e isso é uma coisa muito rara. A maioria dos generais chineses hoje nunca viu um combate de verdade. Nunca esteve numa guerra. Mas Jiang, ele esteve lá. Ele sabe o que é comandar tropas em situação real de conflito. E isso dá muito mais autoridade para ele dentro do exército. E outro ponto interessante. O Jiang é filho de um general da era revolucionária. Ele faz parte do que eles chamam de Segunda Geração Vermelha, que são os filhos dos fundadores do Partido Comunista. E sabe com quem ele cresceu? Exatamente, com o próprio Xi Jinping. Os dois moravam no mesmo complexo residencial em Pequim quando eram crianças. Eles eram basicamente amigos de infância. Pensa nisso daqui por um segundo. Xi Jinping mandou investigar, e algumas fontes dizem até sobre detenção, logo o cara que ele conhece desde a infância. O cara que basicamente ajudou ele a chegar ao poder. O cara que comandava o segundo maior exército do mundo. É uma coisa muito séria. Para você ter uma noção do quanto isso é escandaloso para a China, a última vez que alguém desse nível foi preso na China foi em 1971. O Lin Biao, o sucessor designado do Mao, desapareceu tentando fugir do país depois de uma suposta tentativa de golpe. Isso foi há 55 anos atrás. 5 de 7 membros da Comissão Militar Central foram expurgados nos últimos 3 anos. A cúpula militar chinesa praticamente desapareceu, e agora restam apenas 2 membros, Xi Jinping e Jiang Zemin, um comissário político de carreira que não tem praticamente nenhuma experiência de combate de verdade. Se você não entendeu ainda o problema disso daqui, você tem o segundo maior exército do mundo, com 2 milhões de soldados ativos, um arsenal nuclear, mísseis perigosíssimos, porta-aviões, e todo o comando foi reduzido a um político e a um burocrata. Isso não é uma situação normal em nenhum lugar do mundo. É muito difícil conseguir informações sobre a China ou sobre o que acontece no país, mas existem 3 versões principais que estão rolando pela internet e até mesmo em algumas mídias internacionais e chinesas. Primeira versão, a armadilha do banquete. Essa versão geralmente vem de comentaristas chineses no exterior. Segundo eles, no dia 19 de janeiro, Xi Jinping convidou o Jiang para um jantar privado no grande salão do povo. Um jantar entre irmãos. Ele até chamou o próprio irmão para estar presente. O Jiang apareceu com a família e os seguranças dele. Os seguranças, então, teriam sido direcionados para outra sala. E durante o jantar, o Xi teria chamado seus guardas, que entraram e prenderam Jiang e a família dele. Essa versão é mais como uma cena de filme, uma coisa de traição completa. Existe uma segunda versão, que é uma versão que envolve um confronto armado,
onde, segundo relatos, o Jiang foi até o Hotel Jin, no oeste de Pequim, acompanhado de apenas 4 guarda-costas. Lá, ele teria sido emboscado por mais de 100 agentes fortemente armados. Aconteceram algumas trocas de tiro, só que a unidade que era leal a ele foi dominada pelas forças especiais da polícia e, no final das contas, o Jiang acabou sendo preso. Existe ainda uma terceira versão que fala sobre uma tentativa de golpe que falhou. Essa terceira versão talvez seja a mais explosiva de todas. Segundo algumas alegações, oficiais militares planejaram prender Xi Jinping na noite de 18 de janeiro. Seria, de fato, um golpe militar. Só que o presidente teria sido alertado antes, e tomou contramedidas e virou a operação contra os conspiradores. Ou seja, nessa versão não foi o Xi que prendeu o Jiang. Foi Jiang que tentou prender o Xi e não conseguiu. Qual dessas versões é verdadeira, ninguém sabe. Provavelmente a gente nunca vai saber. Mas só o fato de existirem tantas versões completamente diferentes já diz muita coisa sobre o caos que são as informações que reinam na China. Mas vamos assumir aqui que o anúncio oficial do governo é verdade. Que o Jiang realmente estava sob investigação. A pergunta é, por quê? E aqui a gente precisa falar um pouco sobre Taiwan. Segundo relatos de analistas, o Jiang era contra o uso de força militar para tentar reunificar Taiwan. Ele achava que o exército chinês não estava preparado para enfrentar forças americanas, que uma invasão seria um desastre. E ele defendia a estabilidade, especialmente considerando a economia chinesa que estava com problemas e o isolamento da China em relação a outros países. E um outro desastre enorme seria você receber o seu salário e no mesmo dia gastar ele quase todo porque as coisas estão muito caras, né? Então, se você quer economizar muito sem gastar nenhum centavo a mais, escuta esse recado que eu tenho para você. Eu sei que você entende o quão ruim é você trabalhar o mês inteiro e o seu dinheiro não render quase nada porque tá tudo muito caro. Você precisa trocar de celular, mas não consegue devido ao preço. Quer comprar uma roupa legal, mas também não consegue. E você não encontra promoções boas onde você vive. Mas calma, existem algumas soluções bem fáceis e hoje eu posso te ajudar com isso. Eu apresento a você o Rota Promoções, nosso grupo de WhatsApp, onde eu mesmo, junto da minha equipe, estou o dia inteiro postando as melhores ofertas, descontos, cupons e promoções para você economizar muita grana na hora de comprar qualquer produto na internet. Desde roupas, eletrônicos, sapatos, brinquedos, coisas para sua casa também, tudo. A gente está procurando o dia todo as melhores ofertas do dia e postando aqui no grupo, para você garantir que o seu dinheiro vai ser bem gasto e que você vai gastar o mínimo possível. E o melhor de tudo é que você pode entrar nesse grupo agora mesmo, de graça. Não custa literalmente nada para você. Eu gosto muito de comprar na internet e economizar dinheiro também, como qualquer pessoa, e eu ainda posso de quebra ajudar vocês também. Então escaneia o QR Code aqui com a câmera do seu celular, ou clica aqui no link da descrição, no comentário fixado, eu vou deixar aqui em todos os lugares, e vem fazer parte do nosso grupo aí. Xi Jinping, por outro lado, tem falado cada vez mais abertamente sobre Taiwan, sobre usar força se necessário, sobre estar pronto para uma invasão até 2027. E ter o segundo homem mais poderoso do exército dizendo que não estamos prontos, mina completamente a moral das tropas. Uma carta que dizem ter sido feita por Zhang circulou pela internet. Nela, ele citava grandes divergências com Xi sobre justamente o uso de força contra Taiwan, a cooperação com a Rússia e a promoção rápida de oficiais do exército sem experiência adequada. Jiang teria confrontado Xi pessoalmente sobre essas coisas cerca de um mês antes dele ser investigado. Se isso realmente aconteceu, não é difícil entender o porquê que o presidente agiu. Inclusive, eu fui ver depois matérias recentes que dizem que o governo chinês acabou acusando o Jiang de vazar dados e segredos nucleares para os Estados Unidos. Muito curioso isso acontecer, né? Mas enfim. Em meio a tudo isso, obviamente, rolaram muitos rumores e muitos vídeos que é difícil de saber se de fato são verdadeiros ou não, ou se são desse momento específico. E, por exemplo, no dia 27 de janeiro, começaram a surgir relatos de tiroteios em Pequim. E por mais que eu também ache curioso essas histórias de exército cercando cidade, que geralmente sempre acontece quando a gente tá num cenário político complicado, não há muita evidência de que isso realmente aconteceu, mas os vídeos rolaram na internet. Pessoas nas redes sociais chinesas postaram vídeos de
comboios militares transportando o que pareciam ser mísseis em rodovias. Você também tem vídeos de supostos moradores de Guangdong que relatam ter visto caças ali sobrevoando as cidades. Também existem relatos de que em Pequim a segurança em algumas regiões foi intensificada bastante. Relatos de estradas que foram fechadas, de soldados fazendo guarda em rodovias. E saber até onde isso é verdade, ou se isso realmente aconteceu, se não aconteceu, ou se aconteceu em uma escala muito menor e as pessoas estão exagerando por conta do cenário geopolítico, não dá para saber. Não existe muita informação independente para checar se algo é verdade ou não. Mas o fato é que essas histórias estão circulando, e muito. E sim, eu acredito que existe um dedo muito grande aqui de propaganda de outros países contra a China, obviamente. Mas uma coisa que não dá para negar é que a China tem um histórico muito complicado de esconder as coisas, tá? De ofuscar informações e de dificultar o acesso a informações do país. E isso é um padrão. Não é a primeira vez que a China tenta esconder informações. Se a gente fizer uma pequena linha do tempo aqui para lembrar alguns eventos, você vai ver, por exemplo, aí o próprio Lin Biao, em 1971. O sucessor do Mao simplesmente desaparece enquanto ele tentava fugir do país depois de uma suposta tentativa de golpe. Só que até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu. A versão oficial foi mudando várias vezes com o tempo. Ele nunca foi realmente identificado ou encontrado. Existem até algumas equipes soviéticas que investigaram o caso e negaram isso. Ou como o exemplo de 89, na Praça Tiananmen. O governo chinês até hoje não divulga de fato os dados sobre aquele dia. Até mesmo a existência desse evento é censurada dentro da China. Uma geração inteira cresceu praticamente sem saber o que aconteceu. Ou o caso mais recente agora, em 2019 a 2020, quando a gente teve aquele período que a gente precisou ficar em casa. Os primeiros médicos que tentaram alertar sobre isso, eles foram silenciados. A gente já falou um pouco sobre isso em um vídeo anterior, inclusive. Dá uma olhada lá. Os campos também, em algumas regiões da China, eles negavam a existência, chamavam tudo de propaganda ocidental, até que imagens de satélites e documentos vazados vieram à tona e eles tiveram que admitir parcialmente. Mas eles chamam de outra coisa. E é por isso que a gente precisa ter atenção quando coisas assim acontecem. Porque mesmo que a metade seja exagero e informação misturada, existem coisas sérias que estão acontecendo no meio disso. O maior perigo não é o que a gente sabe, geralmente é o que a gente não sabe. Quando você tem uma potência nuclear, com a segunda maior economia do mundo, com ambições territoriais sobre outros lugares, e você não tem transparência sobre o que está acontecendo dentro da cúpula de poder, isso daqui é perigoso para todo mundo. A gente vive num mundo muito interconectado. Uma crise lá na China afeta o Brasil, afeta a Europa, os Estados Unidos, a África. Não existe mais esse conceito de isso daqui é problema deles. Enfim, nós vamos continuar acompanhando esse caso. Isso daqui provavelmente está longe de acabar e pode ser que aconteçam coisas muito interessantes aí nos próximos capítulos. Comenta aí embaixo o que você pensa sobre tudo isso, se inscreve aí no canal se você é novo aqui. O que você acha que vai acontecer a partir de agora? Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê nesse outro vídeo que está aparecendo aqui na sua tela.